gente morrendo e a gente se enfermando por causa do H1N1. No Brasil, os hospitais estavam lotados até outro dia. A verdade, meus queridos irmãos, é que nós precisamos ser realistas. Nós temos que entender que governar país, governar uma cidade não é fácil. Principalmente se essa cidade estiver mergulhada na corrupção, no pecado, na violência, como é o caso de algumas cidades no Rio de Janeiro, ou quem sabe o caso de algumas nações aqui da Europa. Haverá sempre desemprego. Há determinadas coisas, meus queridos irmãos, que não vão mudar do dia para a noite. Elas vão continuar existindo. Por melhor que seja intencionado o presidente da República, por melhor que seja o prefeito, o líder deste país ou desta cidade, sempre haverá dificuldades. Isso nós temos que entender. Aonde isso quer chegar, pastor? Pedro está escrevendo uma carta aos cristãos naquela época. Cristãos que viviam em um tempo muito difícil. Os crentes estavam debaixo de uma grande perseguição. Roma estava perseguindo os cristãos. Deixe-me lhe dar um pano de fundo para que você possa conhecer um pouco mais dessa epístola e entender aonde é que nós queremos chegar esta noite. O imperador de Roma, nesta época em que Pedro está escrevendo, era Nero. E Nero, como nós sabemos historicamente, ele colocou fogo em Roma. Mas ele não previu que o Senado romano iria se levantar contra ele. E se levantar com tanta força. Então ele se coloca em desespero e para escapar ele coloca a culpa do incêndio dos cristãos. E assim, além de ter permissão de perseguir os cristãos, ele gerou ódio em todos os romanos contra a comunidade cristã. E os crentes desta época em que Pedro está escrevendo estavam debaixo de grande perseguição. E o pior, não havia uma perspectiva de melhora. Porque é muito bom, às vezes, quando estamos vivendo dias tribulosos, alguém nos chegar, abrir os nossos olhos e dizer: olha, há uma luz no fim do túnel. Mas aqui não havia luz no fim do túnel. A luz que tinha era do trem que vinha na contramão. Não havia perspectiva de melhora, irmãos. A situação estava muito difícil. Era esse o quadro quando Pedro escreve essa primeira epístola universal. Não havia esperança de melhora, o quadro era nebuloso. O máximo que poderia esperar era uma morte menos cruel. Porque o rumor e a boataria que se corria nas igrejas era que os cristãos estavam sendo comidos vivos nas arenas. Animais estavam se alimentando dos cristãos. Nero oferecia um jantar para os seus convidados. A iluminação desse jantar era por conta dos cristãos, que estavam presos em mastros e betumados com azeite de baleia, com óleo de baleia, eram incendiados e queimados vivos, enquanto Nero fazia festa e se alimentava com os seus convidados. Esta era a situação dos cristãos. Quando Pedro escreve esta carta, os cristãos estavam servindo como diversão. Estavam tendo que lutar nas arenas contra gladiadores, contra ursos, contra leões famintos. A notícia que se corria é que ninguém escapava vivo depois que Nero os prendia. São nestas condições. Era este o quadro quando Pedro escreve esta carta. Agora veja o que Pedro escreve. Veja, meus queridos, no versículo 13 e no versículo de número 14. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham aquilo que eles temem, ou melhor, não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Sabe por que Pedro está dizendo isso? Queridos, neste texto, Pedro está dando um recado.
Pedro está passando alguns princípios para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão desesperados. O que Pedro tem a dizer àqueles que estão debaixo de uma tremenda tribulação? O que será que Pedro tem para falar a mim e a você que estamos chegando circunstâncias difíceis? Eu acredito que a maioria dos que estão aqui hoje são brasileiros. Brasileiros que deixaram o Brasil e que vieram tentar uma sorte diferente aqui do outro lado do Atlântico, mas estão pagando um preço alto por causa disso. A distância do seu país, uma outra cultura, as circunstâncias contrárias, a exposição a todas as situações que Portugal e toda a Europa enfrentar. Quando nós deixamos a nossa casa é assim, nós ficamos expostos como os demais. Somos assolados por pragas, por tribulações econômicas, por circunstâncias. Tudo que passar Portugal, você vai passar. Tudo que viver a Europa, você vai viver. A saudade dos parentes, a saudade da igreja, a saudade dos corinhos, isso tudo nos leva a um sofrimento. E nos vem a pergunta: será que está valendo a pena eu sofrer, eu passar por todas essas tribulações? Será o que Pedro tem para você esta noite? Por que Deus me trouxe aqui esta noite? Ou quem sabe me trouxe do Brasil para falar o que a você? Veja o versículo 13 e o versículo de número 14. Pedro está dizendo aos que estão debaixo de perseguição e debaixo da tribulação: não percam a coragem. Aleluia! Não percam a coragem. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, aleluia, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Em outras palavras, Pedro está dizendo: enquanto vocês estiverem fazendo o que é certo, enquanto vocês forem zelosos, quem vai se atrever a levantar-se contra vocês? Pedro está levantando o moral e a coragem daqueles irmãos que estão sofrendo. Pedro está querendo dizer o seguinte: não tenham medo, porque Deus é por vocês. Aleluia! Não tenham medo de enfrentar o dia mau. Não tenham medo de enfrentar as dificuldades, as perseguições, as circunstâncias contrárias. Não tenham medo de acordar a cada dia e enfrentar o que vem neste dia. Deus é por você, diz Pedro. Quando as circunstâncias parecerem impossíveis, qual é o recado de Deus para o seu povo? Enquanto vocês estiverem fazendo o que é certo, enquanto vocês forem zelosos do que é bom, Deus é por nós. Aleluia! Deus está do nosso lado, mesmo que tudo pareça contra. Vocês mesmo estão vendo as circunstâncias, parecem impossíveis às vezes, mas eu quero que você se lembre: Deus está do nosso lado. Deus está do lado de vocês. Deus não vai desampará-los. Não tenham medo, aleluia, porque a Bíblia diz que Deus é por aqueles que estão sendo zelosos. É o texto bíblico que diz isso. Os olhos do Senhor correm por todo Portugal, por toda a Espanha. Os olhos do Senhor estão correndo por toda a Europa, por todo o mundo, aleluia, lá no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. Os olhos do Senhor estão buscando aqueles que são zelosos do bem. Para quê? Para que Deus possa fazer por eles, agir por eles, aleluia. Mas pastor, tudo parece ser tão contra. Lembre-se que Deus é por nós. E como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Deus está do lado daqueles que estão zelosos do bem. Deus é por nós, porque não nos dobramos diante de Baal, não nos curvamos diante do altar de Mamon. Eu sei que muitos que saíram do continente, lá do Brasil, e vieram para cá, vieram tentar a sorte, viveram uma vida